Alguns devem estar estranhando de... Ué, a Marcília está diferente hoje. Não é a Marcília. Marcília está tratando de assuntos privados e aí eu estou aqui substituindo. Mas somos uma equipe, somos uma família, estamos todos aqui, né, para esse trabalho. Nós já passamos os avisos, mas tem 3 que eu preciso reforçar. Um é dos celulares. Não esqueçam de desligar ou colocar no modo avião para evitar de, no meio da palestra, no meio da prece, toca, aí corta a nossa vibração. O outro aviso é a campanha que nós fazemos na casa de que tragam seus copinhos ou suas garrafinhas. O meio ambiente agradece da gente não estar usando os descartáveis ou ficar usando os copos da casa, que aí a gente gasta água, a gente sabe que o planeta pede que a gente economize água, não? Então vamos criar o hábito. Nilza, eu não sabia, não trouxe meu copinho, vou ficar com sede? Claro que não, né? Mas já deixem dentro da bolsa, vamos criar esse hábito. E o terceiro aviso, vocês sabem que, como todos os anos, a gente está fazendo aquela campanha de apadrinhamento de crianças, não é? Pois sabem que ainda tem crianças para serem apadrinhadas? Então, podem assim falar com os familiares. Eu não posso apadrinhar, não estou em condições de apadrinhar uma criança sozinho. Junta com um primo, irmão, pai, mãe e apadrinha uma criança. E o que a gente faz? O que é dado a essa criança? É uma roupinha, calçado, brinquedo, material de artigos de higiene, um brinquedo, o que o seu coração pedir e no folheto vem dizendo. Qualquer coisa no final da reunião, pode procurar essa mocinha que está sentada, Michele, tá? Que ela vai dar melhores orientações a vocês. E um outro aviso, quem que tiver dúvidas como fazer o Evangelho no Lar, que é muito importante que façamos o Evangelho no Lar, nós temos aqui um folheto bem simplesinho que orienta de uma forma simples. O Evangelho no Lar não é uma receita de bolo, mas para quem tem alguma dúvida, aqui nós temos uma orientação simples. Qualquer coisa também no final da reunião podem falar comigo. Alguém está vindo aqui hoje pela primeira vez? Oi. Temos 2 companheiros, uma companheira e um faz um tempo, e tem uma outra. Agora, então, quinta-feira é a primeira vez. Opa, olha só, dei sorte, olha quanta gente, né? Sejam muito bem-vindos. A Casa de Miguel é uma família, nós fazemos parte da família miguelina. E qualquer dúvida, depois, que quiserem falar, podem chegar aqui à mesa ou falar com os recepcionistas, que estamos aqui para bem conversar e atendê-los. E hoje a nossa palestra, hoje, segunda-feira, segunda quinta-feira do mês, é dia de palestra.
E hoje nossa palestra são duas irmãs, duas trabalhadoras da casa. A Cláudia Barbosa, Claudinha para os íntimos, e a Kátia Mondaini. Elas vão falar sobre o tema cristianismo, uma mensagem de esperança. Então vejam só, a esperança, né? A esperança é essa mola que nos mantém assim com este ânimo, com esta vontade de continuar. E o cristianismo é uma mensagem de esperança? Elas vão nos dizer como, né? Vamos nos mostrar isso. E para nós darmos início, elas trouxeram aqui uma página de harmonização que já nos traz um pouquinho da mensagem. Então, no livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem 109, a exemplo do Cristo. E a mensagem diz assim: ele bem sabia o que havia no homem. Está em João, capítulo 2, versículo 25. E baseado nessa epígrafe do que João nos trouxe, Emmanuel nos traz a mensagem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E assim, irmãos, envolvidos nestas vibrações de amor, nestas palavras tão esclarecedoras,
que este espírito amigo nos trouxe, nos preparando para o trabalho da tarde de hoje. Trabalho esse que o nosso amado Mestre Jesus nos oportuniza de estarmos aqui participando. Agradecidos que estamos aos mentores da casa, Catuítes, Irmãs Margaridas, a todos esses abnegados irmãos, trabalhadores, que também preparam a casa para nos receber, com tudo o que precisamos. Muito obrigada, Senhor. E rogamos, fortaleça os nossos canais de recepção para a mensagem que nos será trazida. Envolva em bênçãos as nossas irmãs, que serão os agentes dessas mensagens, através dos frutos dos seus estudos. E todos nós aqui reunidos, nos dois planos da vida, façamos, Senhor, o bom proveito do que aqui estamos recebendo. E assim, Senhor, pedimos a Tua licença para darmos início à palestra da tarde de hoje. Se conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridas companheiras, com vocês. Boa tarde. Saudade de quinta-feira, tanto tempo distante. Mas aqui estou eu, com a Kátia, com um tema muito bom. Um tema que vai trazer, como o nome diz, esperança, alegria. A gente vai entender um pouquinho do que é o cristianismo de uma maneira resumida, porque não dá para falar muito, porque nós temos um tempo, mas vamos entender um pouquinho e para poder saber o que é isso, por que o cristianismo nos traz essa esperança. Então vamos prestar atenção, vamos começar essa viagem, né? Primeiro a gente vai contextualizar a parte mais histórica do cristianismo, depois a gente vai fazer uma viagem com Jesus Cristo, que é esse nosso mestre amigo. Boa tarde a todos. Já inicia nas palavras da Nilza, né? Essa mensagem de esperança que a gente está trazendo aqui. Depois, ao que a Claudinha também, né, acabou de nos falar, é importante que a gente fale, iniciando, né, por essa pincelada sobre o cristianismo. Então, nós trouxemos aqui alguns itens que vão ser bem básicos e rápidos, né? Não tão rápidos, mas vamos lá. Então, vamos começar pela definição. É uma religião monoteísta. Ela se baseia nos ensinamentos de Jesus e é a maior religião do mundo. A origem dela é na Palestina, lá no século I, a partir justamente da pregação de Jesus, aliás, das pregações que ele nos trouxe. Então vamos explicar aqui para eles, Kátia, o que é monoteísta, porque a gente sabe, tem monoteísta e politeísta. Naquela época que Jesus veio, existiam várias tribos, então elas acreditavam em vários deuses. Os judeus, eles eram monoteístas porque eles acreditavam em um Deus único. Então o cristianismo acredita-se em um Deus. Só para a gente conceituar, porque às vezes a gente fala e não entende, né? E só uma questão de curiosidade, o cristianismo, nós temos no mundo
tem mais adeptos, primeiramente nos Estados Unidos e segundo no Brasil. Foi bem adequado esse acréscimo. E aí nós temos a crença. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Todos nós já ouvimos isso, né? A morte e a ressurreição de Jesus são a redenção da humanidade e a garantia da vida eterna. Quando ele fala de princípios, esse nos toca tanto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda estamos aprendendo isso, né? Depois vem as ramificações, onde ele se baseou na Igreja Católica, no protestantismo e na Igreja Ortodoxa. São as principais ramificações. O que nos chama muito a atenção é que o cristianismo é instituição do princípio de perdão e da humildade, revelando a face de um Deus humano e que promove a libertação da humanidade. Então, esse pedacinho que a Kátia falou é importante para a gente começar a entender por que o cristianismo é uma mensagem de esperança. Justamente porque o princípio do perdão e da humildade. E quem vai trazer isso para a gente? Jesus Cristo. Daí vem o cristianismo. Porque naquela época, as pessoas estavam acostumadas com um Deus diferente que Jesus veio mostrar. Deus era um Deus severo. Era um Deus punitivo. E Jesus veio mostrar aquele Deus que é Pai. Aquele Deus que nos educa, mas nos educa com amor. Já começa a ter esperança, a mudar o panorama da época. Continuando um pouquinho a história do cristianismo, para a gente passar para a melhor parte, a história do cristianismo ele se desenvolve da seguinte forma. A gente tem o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu em Belém, que fazia parte do Império Romano, e era uma cidade chamada de Judeia. Depois a gente tem o espalhamento da fé. O que é isso? Os discípulos de Jesus espalhavam a fé pela região do Mediterrâneo Oriental, que engloba ali aquela região Levante, Anatólia, Grécia e Egito. Então a gente tem exemplos depois, porque naquela época como se dava isso? As pessoas, existiam os profetas, que chamavam de profetas, que eram aqueles que iam falando, espalhando a palavra de Deus. E depois eles começaram por todas as regiões, eles andavam, e a gente tem um exemplo disso de Paulo, né? Se a gente estudar a história de Paulo, a gente vê o mapa, vê o quanto Paulo caminhou espalhando a fé. Depois a gente tem a legalização da religião, do cristianismo. Ela se dá em 313 d.C., o imperador Constantino ele legalizou o cristianismo. O que ele fez? Ele deu a liberdade de culto aos cristãos. Porque os cristãos eles eram perseguidos. A gente vê muito em filme, aqueles filmes onde tem aquelas arenas que os cristãos eram colocados ali, aí vinham os leões, né? A gente tem essas lembranças desses filmes. Então eles eram perseguidos, eles se encontravam nos cemitérios, se reuniam ali, porque não tinham a liberdade de culto. Então em 313 d.C. eles conseguiram essa liberdade. Em 380 d.C., o imperador
Teodósio I, ele tornou o cristianismo uma religião oficial em Roma. Porque os romanos eles eram também politeístas. Como estava crescendo muito, também por motivos, né, de interesse, claro, ele tornou, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo uma religião oficial. A gente tem as divisões e as reformas, quando a Kátia falou ali as principais ramificações, porque durante a história a gente vê divisões, então foi dividindo o cristianismo. Aí a gente tem a Igreja Católica, a Ortodoxa, tem o protestantismo, mas a gente não vai entrar nesses detalhes que são questões históricas e realmente ia tomar toda a nossa palestra. Então a gente tem a instituição da Igreja Cristã. A Igreja Cristã foi criada para sistematizar os dogmas, reforçar a fé e proteger os fiéis. Então, agora vamos para a melhor parte, na nossa viagem com Cristo. Imagina como todo mundo estava empolgado com a notícia de que o Messias o Messias tinha nascido, o Messias começava a espalhar o seu amor. O que você acha? Vamos fazer assim, vamos viajar no tempo como você Viajar, vamos. Então a gente vamos imaginar um cenário. Isso, para aquele cenário da Galileia, aquele sol, aquelas paragens, porque a gente vai o quê? Vai sentir essa emoção. Imagina a gente estar no mesmo local, no mesmo ambiente com Jesus, sentir o seu magnetismo, a sua energia. Isso eu fico até arrepiada. arrepiada. Aquece a alma, aquece. Então, vamos caminhar. Então as pessoas começaram a caminhar para querer ouvir o Messias, querer ouvir o Jesus, porque a notícia foi se espalhando, né? E o que ele trazia? Ele trazia os ensinamentos, ele curava os doentes de corpo e alma, e aquilo foi se espalhando. Então a promessa de Cristo, ele trazia uma promessa, que era o que? A redenção da humanidade. Só que muitos na época não entenderam, achavam que eles esperavam um rei, né? Esperavam um rei, esperavam uma mudança através da força. Esperavam um rei para fazer um reino diferente, porque eles estavam dominados pelos romanos. Então eles achavam que através da força viria essa mudança. Só que não era isso. Jesus veio trazer essa esperança que traz o cristianismo, mas de uma maneira diferente, mostrando o amor, estando com aqueles que eram os mais necessitados, aqueles que estavam à parte da sociedade. Porque para Jesus não existia diferença. Não existe diferença de raça, de gênero, de nada, de roupa, de dinheiro. Porque ele via o melhor em nós, mesmo quando nós não vemos o melhor em nós. Vocês estão entendendo a esperança? A esperança são os ensinamentos de Jesus. Deixa eu passar para cá, acho que eu não posso pegar o microfone, não. Gente, então, engraçado, né? Naquela época de Jesus, havia uma série de regras. Eram muitas. E para viver naquela época não era nada fácil, né? Então, e essas regras eram regras morais. E aí, faziam justamente as pessoas serem preconceituosas. Olha que nós tivemos na página de abertura, você me empresta um instantinho, a página de abertura. Na página de abertura, foi falado aqui. Então, olha só como é que Jesus agia. Ele sabia exatamente da usura
Zaqueu. Contudo, ele trouxe-o da sovinice para a benemerência. Ele não desconhecia que Madalena era possuída pelo mal, né? Só que ele renovou-a para o amor puro. E já vamos nos imaginando também, porque quantas situações nós passamos, e aí a gente pode ver o quanto Jesus nos transforma, né? Quanto Ele espera de cada um de nós. Ele reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhes novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Aqui, Emmanuel também diz que ele identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instalada no coração do discípulo, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que fazia dele sustentáculo do cristianismo. Cada um de nós, de alguma forma, também é reforçado em nós essa fortaleza. É claro que isso depende de nós, mas ela existe quando a gente começa a praticar. Ele diz que vê as dúvidas de Tomé, mas sem desampará-lo. Quantos de nós aqui nos colocamos em dúvida? Quantas situações nós nos colocamos? Quantas vezes nos desesperamos? Quantas vezes nos achamos sozinhos? Mas o tempo todo Jesus está ao nosso lado, nos estendendo as mãos. E a gente precisa, sim, erguer a cabeça e ter essa certeza, essa convicção. Nossa, Jesus completa aqui mais um pedacinho, né? Ele sabe até das sombras que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Vamos olhar para cada um de dentro de nós. Quantas dificuldades nós vamos trazendo em nós? Mas Jesus sabe da nossa capacidade. Ele sabe das nossas dificuldades. E mesmo assim, Ele não nos abandona. Nos mostrando através da palavra, dessa esperança, essa capacidade de mudança. E para nos renovarmos dia a dia. Né? Vou deixar para você. Naquele dia, a multidão aguardava ansiosa pela palavra, essa palavra de Jesus, né? Como nós aguardamos também, ansiosos, essa palavra que vem que nos acalentar, nos consolar, nos dá esperança, que nos convida para a transformação. Quando a gente estava pensando nessa palestra, né, cada um dando uma ideia, que a palestra assim dupla é diferente, né? Nós pensamos no Sermão dos Montes, Sermão das Montanhas. Porque o Sermão das Montanhas, ele é um resumo dos ensinamentos de Jesus. Ele é uma conduta moral. E se nós pegarmos todos os itens, ele nos traz o quê? Esperança. Muitos dizem, estudiosos de religiões, que é uma utopia, ou seja, que a gente não tem isso, que a gente não consegue alcançar, porque são coisas difíceis. Pode ser? Como eu aprendi aqui que não existe difícil, existe coisa trabalhosa, nós podemos alcançar sim. A partir do momento que a gente entende Jesus, o que Ele veio nos trazer, e que a gente está aqui numa tarde de quinta-feira, é porque a gente consegue, não consegue? Não ouvia. Não ouvia.
Agora sim, não almoçaram? Estão todo mundo com sono? Falando de esperança, gente. E o Sermão das Montanhas são as bem-aventuranças. E o significado de bem-aventuranças significa sublime estado de completa felicidade. Então, quando nós conseguirmos seguir o sermão, as bem-aventuranças, essa conduta moral, nós vamos alcançar a felicidade. Porque nós vamos alcançar o quê? Um mundo celeste. Bom, estamos numa viagem, não é? Você falou de sermão nas montanhas, no monte, né? Então, vamos para lá. Vamos ter essa imagem na nossa mente? Para isso eu vou mudar aqui um pouquinho e convido a todos, convidamos. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, Só um minutinho, pois serão peraí. consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, que grande é a recompensa de vocês nos céus. Como ficou um pouquinho baixo, né? E aí nós vamos relembrar, através das mãos de Jesus, as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles
verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os insultados, quando os perseguirem e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Todos trazidos por Mateus. E agora? O que vocês acham? Tudo isso que a Kátia leu, nós vimos no vídeo, o vídeo deu para entender um pouquinho, mesmo escuro. Isso nos traz o quê? Esperança. Quando ele fala dos humildes, né? O que é humilde? Porque a gente acha que humilde é aquele que se coloca sempre abaixo. Não é. Humilde é aquele que tem conhecimento, mas ele não se gaba disso. Ele está sempre em busca de mais conhecimento, né? Ele é aquele que reconhece o tamanho da sua ignorância. Então ele está sempre procurando, porque ele sabe que falta alguma coisa. Jesus nos falou isso. Quando ele fala dos aflitos, porque as bem-aventuranças não apenas esclarecem, mas elas consolam nossos corações, né? Porque a dor, todo mundo sente dor. E todo mundo vai sentir da mesma maneira. O rico, o pobre, o branco, o preto, o índio. Não tem jeito. Ela machuca. Mas ela é necessária. Porque ela educa. Porque existem dores que são provocadas por nós. E a gente precisa entender isso para deixar de provocar. E existem aquelas dores que a gente não tem controle. Então Jesus diz que a dor não é agradável, que nós não vamos gostar, mas ela é necessária. Ela é uma grande professora. E a dor vai nos tornando mais forte. E se a gente pegar a literatura, a gente observa que aqueles espíritos superiores, eles reagem à dor de uma maneira totalmente diferente. Porque nós estamos sempre reclamando de qualquer coisa. Porque ainda temos que aprender. Vou acrescentar um pedacinho. Quando você fala da dor, não tem como a gente analisar a dor do outro, né? Porque, como a Claudinha falou, dor é dor, vai doer. Então eu não posso dizer que a minha dói mais do que a sua, né? E é importante, quando a Cláudia falou também a respeito da questão da doença, que a doença vem para nos ensinar. A doença vem porque a gente precisa também aprender a valorizar a saúde, não é? A vida, como a companheira ali falou. Assim como muitas das outras situações nos chegam, muitas das vezes é solidão também, né, Cláudia? Ela chega para que a gente possa valorizar aqueles que nos cercam. Às vezes, outras situações, até como o desemprego também,
que chegam para que a gente possa valorizar o trabalho que nós tivemos. Por isso que dizem, né? Jesus também, que a dor é educativa. Sim, exatamente. E você vê, né? Jesus, ele não veio aqui à toa. Ele nos trouxe tanta palavra de esperança e de fé. Por que a nossa dificuldade ainda de segui-lo ou de ouvi-lo? O que a gente precisa, depois de escutar tudo isso que nós ouvimos hoje, desenvolver ainda em nós? Vontade. Fala bem alto aí, Quando ele fala dos mansos e pacíficos, porque Jesus trazia a paz, né? É um elemento que se destaca na identidade dele. E a gente tem pessoas assim também, né? Que trazem uma paz, quando a gente está junto, né? Tem esperança, sim, a gente está lá. O cristão verdadeiro, ele é pacífico, é aquele que almeja a paz. E ele é pacificador, aquele que traz a paz. Tem uma passagem a respeito de Gandhi, e Gandhi era um pacifista. A gente sempre, quando ouve falar de Gandhi, a gente tem essa ideia mesmo dele transmitir a paz. E ele estava passando na rua e tinha um soldado inglês, e o soldado agrediu Gandhi. E Gandhi caiu e se levantou e não esboçou nenhuma reação. E aquilo intrigou o soldado inglês. E ele agrediu novamente Gandhi. Gandhi se levantou, quieto, sem nenhuma reação. E aquela violência, aquela paz e aquela falta de reação do Gandhi cada vez irritava mais o soldado e tornava mais violento. E ele virou para Gandhi e perguntou: por que você está sendo covarde? Com quem você aprendeu a ser covarde? E Gandhi vira para ele e responde: eu aprendi com esse que você está carregando aí na cruz, no seu pescoço. E ele estava se referindo a Jesus Cristo, que estava na cruz no pescoço do soldado. Um soldado se sentiu muito bom, porque ele, como cristão, seguidor de Cristo, não estava fazendo o que Cristo veio nos ensinar. Isso me fez lembrar de uma passagem também da irmã Dulce. Ela estava andava às ruas pedindo auxílio para aqueles que ela cuidava. Se não me engano, eu não me lembro bem se era a questão dos colchões que ela precisava, algo assim. E num determinado local que ela bateu a porta, ela tem alguma coisa para os meus pobres? E quem a recebeu deu cuspiu em seu rosto. E aí ela falou assim: esse é para mim, agora eu dei para os meus pobres. Nós também temos ali a parte bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia significa que todos estamos sujeitos a cometer qualquer erro na terra. Por isso Jesus veio ensinar a lição do perdão. E quem somos nós para julgar? Se nós não reconhecemos quando erramos, nos fala: o perdão é um presente que você entrega ao outro, mas quem recebe é você. Olha que linda essa frase. Na verdade, o perdão faz bem para nós, não é para aquele que nós estamos perdoando. E quando ele fala dos puros, pureza de coração,
é estar presente naquilo que a gente faz. O coração ele precisa ser bom. Não adianta ter somente bons pensamentos. É preciso ter bons sentimentos. Quando a gente vem para casa e a gente trabalha na casa, a gente tem que trabalhar com amor, com vontade, não por obrigação. E quando ele fala dos justos? Quando ele fala dos justos, fala de justiça divina. A gente vai falar de reencarnação. Porque a reencarnação é o maior instrumento de justiça divina. Pois através da reencarnação, nós podemos reescrever a nossa história e refazer o nosso caminho de equívocos, de dor. Até o momento em que nós vamos aprender que o coração, o amor e a fraternidade são os únicos caminhos. Porque muitas vezes as coisas que nos acontecem, a gente reclama de Deus, não é? Por que Deus está fazendo isso comigo? E hoje em dia eu ouço muito assim, é uma guerra, é uma chuva. Como é que Deus pode deixar isso acontecer? As pessoas falam isso, né? Mas Deus é justiça. Não é Deus que deixa acontecer. Nós que temos responsabilidade com as nossas ações. Deus permite esses encontros de família, né? Quando a gente tem alguém na família, a gente não se dá, até um próprio filho, mãe, pai, porque a justiça divina é restauradora. Você tirou a vida, agora você dá a vida. Você tirou as oportunidades, agora você devolve elas. Olha que amor desse Deus. Porque Ele dá todas essas oportunidades para a gente. E Jesus veio nos falar isso nas bem-aventuranças, no Sermão dos Montes, no Sermão das Montanhas. Isso quer dizer o quê? Esperança. Jesus vem nos mostrar o caminho da felicidade, né? E não existe felicidade sem o Pai Nosso. O Sermão do Monte é o nosso desafio dia a dia, né, Cláudia? Com certeza, em algum dia, isso nos traz o livro O Sermão do Monte de Jesus para você, de Haroldo Dutra. Com certeza, em algum dia, em algum momento, todos nós, apropriados desse alimento espiritual, imagine, né? A gente vai estar construindo em nós, dentro de nós, não do lado de fora, né? Tão grande falar do reino de Deus. Eu acho que a gente acabou de receber um convite, né? As bem-aventuranças, Sermão do Monte, um convite diário com Cristo. Então Jesus, ele tornou-se um símbolo de uma religião humana. Uma religião humana. Quando ele afirmou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. E eu lembro do meu último estudo na casa, que eu falei de Pedro, e
encontram Jesus, e Jesus fala para ele que ele teria o tempo dele, né, para descansar, de tudo que ele tinha passado, mas que Jesus tinha trabalho a fazer. E assim, isso me tocou profundamente, que não vou esquecer mais, quando ele falou que aonde tivesse dor, tivesse lágrima, ele estaria ali para ajudar, para consolar. Então isso é esperança. Quando a gente acha que está passando por um momento difícil na vida, né? E a gente fica ali fechado dentro da gente, achando que está sozinho, que não tem ninguém. Não, a gente tem Jesus. Quando a gente acha que é para a gente não esquecer isso, né? E que a gente pode também, o tempo todo, dar amor, como Jesus faz, e como Ele fez e continua fazendo todos os dias. Para finalizar, eu escolhi essa passagem de Mateus, porque eu acho que ela está sendo importante na minha vida. Aí a Kátia escolheu outra, porque ela acha que está sendo uma outra importante na vida dela. Então, que sirva para todos aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a roupa? Mateus capítulo 6, versículo 25. Nos preocupamos tanto com coisas que muitas vezes só vai nos trazer angústia e tristeza. Vamos confiar mais. Confiar em Deus, nosso Pai, e em Jesus, nosso amigo. E ali ele diz: vinde a mim. Mateus me trouxe as palavras de Jesus ali: vinde a mim todos que estáis cansados. Todos nós estamos. Então, já sabemos onde temos que ir. Que cada um de nós possa nos colocar nos braços do Pai, nos entregar a Ele, confiar no que Jesus tem para cada um de nós, na certeza de que Ele está e sempre estará nos amparando. E aí, esse convite, continuando através desse convite, depois de tudo isso que nós falamos, é claro que a gente tem que desenvolver a alegria em nós, né? Não é bom a alegria, Cláudia? Claro, porque alegria é esperança. Então, para finalizar, nós temos uma música. Não vou te deixar, né, Marcinha? Mas é para todo mundo cantar. Então, vamos. A música é conhecida. Pareceu dizendo rir do que aconteceu. De medo olhei tudo ao meu redor, só assim cheguei e agora estou melhor.
né? Mas fica a ideia da música, né? Que é, através de Jesus, a nossa esperança e a nossa fé. Né? E é nele que a gente tem que confiar. É nele que a gente deposita as nossas necessidades, porque é nele que traz a esperança para cada um de nos fortalecermos, né? Em cima dos seus ensinamentos. Por isso nós estamos aqui, buscando cada vez mais entender tudo isso que ele vem dizer a nós. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Beijo, muita alegria e esperança. Que Jesus nos proteja e abençoe. E um beijo no coração de todos. Vamos agradecer muito às meninas, né? Obrigada, Claudinha, obrigada, Kátia. Muito bom, né, gente? Muito bom nós entendermos como o cristianismo nos traz essa mensagem de esperança. E pelo trabalho que elas trouxeram, ficou assim reafirmado para todos nós que a esperança não é como muitos pensam que é esperar. É ficar de braços cruzados esperando alguma coisa. Não. A esperança é do verbo esperançar, que é o agir. Agir em qualquer circunstância, não? Quando elas trouxeram aqui a questão da dor, a dor dói, a dor para cada um chega de uma forma, porque a dor é uma consequência que traz sofrimento, mas eu vou sofrer, isso é comigo, não é? Eu posso, se eu tenho a esperança, eu tenho um equilíbrio para passar por aquilo, porque repetindo, a dor é uma consequência de algo. Então vamos trabalhar para melhorar, né? Quando a Claudinha também trouxe aquela bela história do Gandhi, uma história real, né? Foi um fato real, que Gandhi diz, que o soldado pergunta, não? Quem te ensinou a ser covarde? Não que Jesus tenha nos ensinado a ser covarde, não, Jesus não ensinou isso. Isso está na mentalidade de quem? Do soldado. Jesus nos ensina a ter o amor pelo próximo. Ajuda, nos ensina a sermos pacíficos, não passivos, mas pacíficos, né? Então não vamos revidar, vamos amar. Ah, mas fulano me fez mal, o que eu faço? Eu peço a Deus, a Jesus, por aquele irmão e amo. Isso é esperança. E elas trouxeram muito bem para a gente, né? Ficamos com vontade de querer mais, né? Agora, a gente vai para a prece. Vamos pedir a Claudinha para fazer a prece para a gente. E depois daremos continuidade na segunda parte da nossa reunião. Obrigada mais uma vez. Então vamos agora com o nosso coração cheio de esperança, de alegria, fechar nossos olhos e continuar nossa viagem junto com Jesus. Vamos nos colocar ali, como se Jesus estivesse agora falando para todos nós, falando das bem-aventuranças, consolando todos nós, que nós possamos colocar ali nossas aflições, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, mas também nossas alegrias, nossa esperança de um dia melhor, de estarmos trabalhando para sermos pessoas melhores. Obrigada, Jesus, Mestre amado, companheiro de todas as horas. Que o Senhor possa orar agora por todos nós, nos abraçando, nos acompanhando.
aconchegando, olhar por aqueles que não puderam estar aqui, pelos que estão nos hospitais, estão nas ruas abandonados, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, por toda a humanidade, Jesus. Carecemos tanto do seu amor, carecemos de paz. Agradecendo a espiritualidade da Casa de Miguel, que nos acolhe, que prepara todo esse ambiente onde nós encontramos essa paz, onde saímos daqui melhores do que entramos. E assim, pedimos permissão para dar como encerrada a primeira parte dessa reunião de quinta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus.